Olá pessoal, vamos para o último vídeo falando sobre líbero e hoje vamos falar sobre redesignação de um novo líbero. É um tema muito importante que eu espero que vocês assistam até o final. Então bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros a jogadores e técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, dirigente do canal Caçador do Vôlei e nós vamos começar logo depois da vinheta. Pessoal, antes de começar, pedindo aquele seu apoio para dar o seu like lá nos vídeos, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e compartilhar os vídeos com seus amigos. Vocês também podem ajudar o canal Caçador do Vôlei crescer no valeu sobre cada vídeo e também no Seja Membro. Espero e conto com vocês. Então estamos no capítulo 6, jogador líbero e redesignação de um novo líbero. É a última parte que nós temos do líbero no livro de regras. Pessoal, então o que é redesignação? Um líbero que está jogando torna-se incapaz de jogar e o técnico tem direito a colocar um outro líbero no lugar. Isso é redesignação. E tem dois casos, quando a equipe inscreveu um líbero na partida e quando a equipe inscreveu dois líberos na partida. Tem algumas mudanças que nós vamos ver agora. E a regra de redesignação de um novo líbero tem vários itens. O primeiro fala o seguinte: o líbero torna-se incapaz de jogar em caso de lesão, mal súbito, expulsão ou desqualificação. O líbero pode ser declarado incapaz de jogar por qualquer um desses motivos pelo técnico, na ausência dele, através do capitão. Então, como vocês viram lá, existe uma série de motivos, né? Lesão, mal súbito, expulsão e desqualificação. Expulsão e desqualificação está certo, vai ser muito fácil de identificar. Agora, lesão, mal súbito, é subjetivo, nós não temos dorômetro, então a gente tem que aceitar aquilo que o técnico está pedindo. Então, ao se tornar incapaz por esses dois motivos, o técnico pode pedir, tá? Lembrando disso, pode pedir que um novo líbero seja redesignado e nós vamos saber quais são essas condições. Então nós vamos ver nas duas situações que eu falei. A primeira, quando a equipe tem somente um líbero. O texto é muito grande, eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir para vocês. E aqui fala que a equipe tendo somente um líbero, ele se torna incapaz de jogar, o técnico, ou na ausência do técnico, o capitão, pode pedir que um outro jogador seja redesignado. Mas aquele jogador que está envolvido na troca, geralmente o jogador de meio, não pode fazer essa troca, tá aí? Mas dificilmente ele vai virar líbero. E esse líbero que por algum motivo saiu, machucou, lesionado, passou mal, foi expulso ou desqualificado, não poderá mais voltar a jogar na partida. Então, até eu colocar o vídeo aqui para vocês e vou repetir isso. É muito importante, a equipe só tem um líbero. Esse líbero não pode, se torna incapaz de jogar e o técnico coloca um outro líbero no lugar desse, aquele que machucou, que teve algum tipo de problema, não pode mais voltar para a partida. Isso é muito importante. Aqui eu coloquei uma foto, no vôlei de alto nível isso não é muito comum, mas aqui foi o Campeonato Mundial Sub-21 no México em 2015. Essa equipe é a Rússia, vocês podem ver, ele só tem um líbero, tá? Então todos os jogadores regulares de azul e o líbero de vermelho. Então ela optou de jogar com somente um líbero e ela entra naqueles casos que a gente acabou de falar para vocês. O segundo ponto da regra de redesignação de um novo líbero com equipe com somente um líbero fala que se o líbero atuante torna-se incapaz de jogar, ele pode ser trocado pelo jogador regular envolvido na troca legal, anterior ou imediatamente e diretamente na quadra pelo líbero redesignado. E a continuação da regra volta a enfatizar aquilo que a gente colocou, que o líbero que saiu por causa de uma redesignação não poderá mais atuar nessa partida. Isso é muito importante. Aqui é só para proforma mesmo, que a regra fala que é o técnico e o capitão em quadra, caso o técnico não esteja lá, comunica com o segundo árbitro informando sobre a redesignação. E a gente viu os formatos, né? Formatos até diferentes. Por exemplo, o técnico está em quadra, se o assistente técnico assumir a função, obviamente ele vai pedir essa redesignação do líbero. Agora, se nenhum deles estiver em quadra, cabe ao capitão pedir ao segundo árbitro que a equipe deseja fazer uma redesignação de líbero. O quarto ponto da regra fala o seguinte: caso um líbero redesignado torne-se ou seja declarado incapaz de jogar, outras redesignações serão permitidas. Então o que a regra está querendo dizer? A equipe só tem um líbero e esse líbero se machuca. Então o técnico decide colocar um outro jogador como líbero.
a esse líbero que foi redesignado também se machuca. Então outras redesignações podem acontecer, quantas forem possíveis de acordo com o número de jogadores regulares. E eu recomendo que essa equipe vá benzer, porque 2 líberos machucando numa partida só é meio demais, né? O quinto ponto dessa regra fala que, na hipótese do técnico optar por indicar o capitão da equipe como líbero redesignado, tal ato será permitido. Então, por que está esse ponto na regra? Porque até 2021 o líbero não poderia ser capitão da equipe, mas agora pode. Então, no caso que o líbero se machuca e o técnico deseja colocar o capitão como o líbero, não há nenhum problema, porque ele vai fazer as 2 funções. O sexto ponto da regra fala: caso um jogador regular, seja redesignado como líbero, seu número deverá ser registrado na súmula no campo referente às observações e no formulário de controle de líbero, o súmula eletrônica, caso seja utilizado. Tem que colocar lá na observação que aquele jogador passou a ser líbero, tá? E conserva a numeração dele. E a gente já falou, ele vai ter que usar uma camisa diferente, tem que seguir essa regra, com a mesma numeração dele. Não tem essa outra camisa lá. Geralmente a organização deixa um colete e ele pode usar um colete que é uma cor diferente das cores dos jogadores regulares, só para poder identificar. E agora nós vamos falar quando a equipe tem 2 líberos. O que acontece? Caso uma equipe tenha registrado 2 líberos na súmula, entretanto um deles torna-se incapaz de jogar, a equipe tem direito a jogar com apenas um líbero e não será permitida uma redesignação, a menos que o outro líbero torne-se incapaz de continuar jogando a partida. Então o que está querendo dizer? A equipe tem 2 líberos. O líbero que está atuante, que é o que está dentro de quadra, se machuca. Então a equipe tem o direito de jogar sem o líbero ou colocar esse líbero que não estava jogando para ser o outro líbero. Não vai poder pegar um outro jogador regular e transformar no líbero quando ele ainda tem um líbero para poder colocar na posição. Ficou claro? Com um líbero só, pode redesignar direto. Quando tem 2 líberos e um líbero atuante se machuca, ou qualquer um daqueles problemas que nós falamos, o segundo líbero assume a função ou a equipe joga sem líbero. E no caso desse segundo líbero também machucar, como falou na outra regra lá, não tem nenhum problema. Aí sim pode pegar um jogador regular e colocar designando como novo líbero. E vai benzer de novo. Então aqui nós colocamos uma foto de uma equipe com 2 líberos, na hora da apresentação do hino nacional. Essa é a equipe do Canadá, tá vendo? A capitã, a primeira líbero, os jogadores regulares, não precisa ser em ordem crescente numérica, aqui tá, mas não precisa. E o último líbero, sendo 2, ele tem que ficar na última posição. Essa é a regra. Então nós vimos a foto da equipe com um líbero, capitão líbero, e quando a equipe tem 2 líberos, capitão, líbero, jogadores regulares e o líbero, o segundo líbero, fica na última colocação lá. E a regra fez um resumo que nós vamos ler aqui para vocês para ver que exatamente o que nós já explicamos. Caso o líbero seja expulso ou desqualificado, ele poderá ser trocado imediatamente pelo segundo líbero. Ou seja, está falando que a equipe tem 2 líberos, Ele foi expulso ou desqualificado, ele entra direto com o segundo líbero. Aí já fala, caso a equipe tenha apenas um líbero, esta terá direito a fazer uma redesignação. Então, tem 2 líberos, um machuca, expulso ou desqualificado, joga sem líbero ou aquele segundo líbero passa a ser o líbero atuante. A equipe só tem um líbero, esse machuca, é expulso ou desqualificado, a equipe tem direito automaticamente de redesignar um novo líbero ou também jogar sem líbero, ela que faz a opção. Pessoal, então fechamos a questão do líbero, vimos tudo sobre como que coloca, como são feitas as trocas e agora as redesignações. Para quem não viu os 2 vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card para vocês, é muito importante porque tendo esses 3 vídeos, vocês vão saber tudo o que pode e o que não pode fazer quando a equipe tem líbero, quando tem um líbero e quando tem 2 líberos, ok? Agora vamos para o quadro Homenagem do Dia. E o homenageado de hoje, o Marcelo Negrão. Vou falar alguns títulos do Marcelo. Foi campeão olímpico em 1992 em Barcelona, o primeiro título olímpico do Brasil masculino e no feminino. Foi 2 vezes prata no Mundial de Clubes em 1990 e 91. Foi campeão da Liga Mundial em 1993 e foi campeão no Campeonato Italiano em 1994.
E o Marcelo Negrão, um jogador totalmente diferenciado, um saque-viagem super potente. Ele jogava a maioria das vezes como oposto, mas ele até algumas vezes fazia umas redes na posição de meio. E um jogador fantástico, inclusive aquela seleção que foi campeão olímpico é fantástico, né? Alguns jogadores já foram homenageados aqui. E o Marcelo Negrão está dentro da categoria dos grandes jogadores. Foi multicampeão em várias equipes que passou, jogou muito tempo no exterior e recentemente estava dirigindo algumas equipes e dirigiu até o SESI, como vocês podem ver aí na foto. Marcelo, receba essa singela homenagem do canal Caçador do Vôlei por todas as alegrias que você proporcionou a esse povo brasileiro que tanto ama o voleibol. Muito obrigado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de assistir, compartilhar com os amigos aquilo que eu falei. Lembre-se lá do valeu para cada vídeo e também seja membro do nosso canal. Lembrando que na quinta-feira, dia 1º, às 8 horas, nós vamos fazer uma live falando tudo sobre a Superliga Feminina e Masculina que vai começar agora em início de novembro, ok? Um grande abraço a todos e até na próxima quinta-feira. E esse líbero que por algum motivo não vai poder mais jogar, não vai poder. Marcelo, receba essa singela homenagem do canal do Caçador do Vôlei por todas as alegrias que